15. Ótima pergunta, né? Então, o colega está perguntando o seguinte. Uma empresa aqui, falou, Roberto, ó, pelo que você está falando aí, o país entrou na Convergência Contábil Internacional em 2008 e encerrou em 2010. Né? E minha empresa, a empresa que eu assessoro, até agora ainda não entrou na contabilidade internacional. Provavelmente acertou só os grupinhos, mas não está fazendo impairment, não está fazendo depreciação efetiva, essas coisas. O que eu faço? Ainda posso? Pode sim, em qualquer época. Certo? Só tem um detalhe, né? Até agora, 2013, aliás, até agora, 2014, certo? O fisco perdoava. Como assim? Né? O que o fisco exigia? Que você fizesse a escrituração contábil digital no computador, não é isso? E enviasse para o SPED. Certo aí? E na hora de apurar o lucro real, primeiro tinha que fazer o quê? O RTT. Aonde? No FConte. Qual é o propósito do RTT? Né? Eliminar as novas receitas e despesas, neutralizando-as para fazer uma regressão tributária, né, à lei societária de 31 de 12 de 2007. Tá bom. Só que muitos contribuintes, ou quase a totalidade dos contribuintes, vinham entregando o FConte em branco. Por quê? Porque ele não tinha nada a ajustar. Se ele não tinha nada a ajustar, é porque ele ainda não tinha feito a Convergência Contábil Internacional. Certo aí? Só que a nova lei tributária entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Certo? E como o Decreto-Lei 1598 de 77, que foi alterado pela Lei 12.973, diz o quê? Que a apuração do tributo, do regime do lucro real, é a partir do resultado contábil da legislação societária em vigor. A legislação societária em vigor é a Lei 6.404, alterada pela Lei 11.638, 11.941 e os CPCs. Certo? De forma que, a partir de 2015, se a empresa, né, não apurar o tributo a partir da contabilidade ajustada com os CPCs, para a lei tributária vai ser caracterizada o quê? Contabilidade imprestável. E contabilidade imprestável leva a empresa a que tipo de tributação? Lucro arbitrado. Então o fisco passa a ter o direito de arbitrar a empresa de ofício. Certo aí? Esse é um fator importante. Outro, já desde 2008, para quem participa de licitação pública, né, a Lei 8.666 diz o quê? Que as empresas que têm que apresentar demonstrações contábeis têm que ser com base na demonstração contábil de legislação contábil em vigor. Legislação contábil em vigor desde 2008, já com CPCs. Que conclusão nós podemos chegar? De que, se sua empresa participa de uma concorrência pública e perdeu, verifique se a empresa que ganhou, que você tem esse direito, né, se apresentou demonstrações contábeis, né, feito com os CPCs, porque se ele não fez com os CPCs, você tem o direito de ajuizar e glosar aquela empresa do processo licitatório. E isso, né, é algo que pode ser feito, não é agora não. Isso já podia ser feito desde 2008 para cá. Muita gente aqui não sabe. Certo? Tá. Mas, né, então, veja, né, na parte que exige contabilidade. Então, a contabilidade que está em vigor no país é a contabilidade, né, internacional. Tá? Então, exceto para o fisco, a contabilidade internacional é exigência desde 2008. Certo? Agora, tudo bem. Quem não implantou pode implantar agora. Na hora da implantação, tem que verificar os CPCs de implantação. Tá ok? E aí, o que o CPC de implantação exige? Que, né, vai implantar agora em 2014, no dia 1º de janeiro de 2014, tem que fazer, né, recepcionar as contas antigas de 2013, agora no dia 1º de janeiro de 2014. E tem que
antes de tudo, ajustar essas contas como se a contabilidade internacional já existisse nessa empresa há muito tempo. Como assim? Imagine, está lá conta veículos e depreciação acumulada no balanço antigo, 31/12/2013, certo aí? Veículos 100 mil, depreciação acumulada 40 mil, por quê? Porque já tinha sido depreciado 4 anos, 10% ao ano, pela depreciação fiscal. Só que agora, em 2014, é necessário saber por quanto tempo mais vai usar esse veículo, ou seja, qual é a sua vida útil efetiva. Vamos supor que a empresa diga que não, a vida útil da nossa empresa é de 6 anos. Mas vinha trabalhando com 5 anos. Aliás, eu falei veículo? Não, então está errado aí, vamos corrigir. Digamos, máquinas e equipamentos, 10 anos, né, 10% ao ano. Então, 100 mil, você depreciou 40 mil, 10% ao ano, 4 anos. Trouxe esses saldos, veículo 100 mil, depreciação acumulada 40 mil, certo? No dia 1º de janeiro de 2014. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ajustar essas duas contas e transformá-la em contas, né, de contabilidade internacional, como se a contabilidade internacional já existisse há muito tempo. Então, o que você vai ter que fazer? Né? A conta veículo, tudo bem, é o valor de aquisição. Né? Agora, a conta depreciação acumulada, 4 anos de uso. A vida útil efetiva é 6. Né? Então, 100% dividido por 6 dá o quê? 12,5, é isso? Por aí. Então, você vai ter que depreciar essa diferença e creditar na conta depreciação acumulada. Mais quanto? Mais 20 mil. Mais 20? Não, 4 anos a 12,5. Tem que depreciar essa diferença na depreciação acumulada e a débito de quê? Não é despesa do período. Você vai debitar lá no PL na conta lucro ou prejuízo acumulado. Certo? Então, vamos supor que precise de mais 15 mil. Então, você vai creditar a depreciação acumulada a 15 mil e debitar lucro ou prejuízo acumulado. Certo? Isso aí se trata de ajuste de exercício anterior. Você pode usar uma conta transitória ajuste de exercício anterior se quiser. Certo? E você vai ter que fazer isso com todas as contas do balanço. Se tem lá, digamos, duplicata a receber de vencimento de 4 anos, mas já transcorreram 2 anos. Até agora você não fez nenhum ajuste a valor presente. Vai ter que calcular o ajuste a valor presente de período passado e período futuro e ajustar essas contas. E continuar fazendo as apropriações. Quer dizer, implantação do CPC é trabalhoso e é exigência. E essa implantação do CPC é exigência do CPC e foi recepcionado pela Lei 12.973 lá nos artigos 67 a 70. Tá ok? Então, a empresa faz esses ajustes iniciais, tá ok? Traz a contabilidade para a realidade internacional, tá? Mas tem que fazer os ajustes, inclusive, tributários. Pronto, aí ela entra numa nova vida contábil. Isso é um procedimento obrigatório. Pois não. Preste atenção que o assunto é dos mais delicados. Muita atenção. Olha só. Primeiro, distribuição de lucro no país é isenta desde o dia 1º de janeiro de 96, de acordo com o artigo 10 da Lei 9.249 de 95. Certo aí? Pode distribuir lucro isento, seja pessoa jurídica tributada pelo lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado ou simples nacional. Certo aí? Só tem um detalhe. Quem está no lucro real, distribui o lucro contábil de forma isenta, porque ela está obrigada a ter uma contabilidade, não é assim? Quem está no lucro presumido e simples nacional, pode distribuir o quê? O lucro presumido líquido. O que é o lucro presumido líquido? É o lucro presumido deduzido de 4 tributos. Quais? PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro. Se você está lembrado, como é que calcula o lucro presumido mesmo? Pega a receita da atividade fim, aplica margem de lucro presumido. Revenda de combustíveis, 1,6, está lembrado? Prestação de serviço, 32%. Venda de mercadoria, 8% e etc.
Muito bem. E somo as demais receitas operacionais. Encontro o lucro presumido. Certo? Sobre esse lucro presumido, eu calculo o imposto de renda. Não é isso? E calculo contribuição social, só lembrando que contribuição social, a margem de lucro presumido é de 12% para qualquer venda. E receita de serviço, 32% para qualquer serviço. Certo? Tá bom. De qualquer forma, então, eu encontro o lucro presumido e subtraio o quê? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, e a diferença pode ser distribuída de forma isenta e basta escriturar o livro caixa para prestar conta ao fisco. Digamos que a empresa encontrou o lucro presumido líquido de 10 mil. Agora, fez a contabilidade e encontrou o lucro de 50 mil. Pode distribuir lucro de 50 mil? Pode, está comprovado contabilmente, você pode distribuir. É isento, desde que faça a contabilidade. Certo aí? Agora, se não fez a contabilidade, só pode distribuir os 10 mil. Livro caixa. Tá ok? Muito bem. Agora, né? Então você está vendo que a distribuição de lucro é isenta. Mas vamos focar aqui o lucro real. Lucro real distribui o lucro contábil, que é o lucro que a lei societária exige. Tá bom. Aí, né, tem o seguinte, existe a figura do juro sobre capital próprio. Capital próprio é o PL, concorda? Então eu pego o PL aqui do balanço anterior, que está aqui no início do ano, R$1.000. Esse PL, na data de final de balanço, eu aplico o quê? A taxa de juros e encontro o juro sobre o capital próprio, ou JCP. Debita-se uma despesa financeira e credita-se caixa. Essa despesa financeira é despesa dedutível. Claro que esse cálculo tem a limitação, né? Quem estabelece o percentual é o estatuto, mas não pode ultrapassar a variação do TJLP, e tem outras limitações, assunto que a gente vai estudar no capítulo sobre juros do capital próprio, mais adiante ainda neste volume. Certo aí? Mas eu quero que você entenda a essência. Você calcula o quê? Aplica um percentual sobre o PL e vai reconhecer como despesa, não é isso? Então, qual é a base de cálculo do juros sobre capital próprio? É o PL. Entendido aí? Tá bom. Agora, preste bem atenção. Você sabe que desde 2008, né, que vem a contabilidade internacional, não é isso? E durante este período, implantou-se o RTT, Regime Tributário de Transição, como vimos. Só tem um detalhe, né? Até quando vai ser transitório? Quando chegou aqui, em setembro de 2013, o governo quis empurrar com a barriga o RTT. Não quis baixar uma lei. Só pensou no caixa do governo, que estava estourado, e baixou a Instrução Normativa 1397, 2013. Com olho em arrecadar, o que o governo fez? Falou, olha, tudo bem que o artigo 10 da Lei 9.249 diz que a distribuição de lucro é isenta, e continua isenta. Só tem um detalhe. Como a lei tributária não foi alterada, e entendemos que o lucro que é isento é o lucro fiscal. Então, uma observação aqui. Lucro fiscal é o lucro societário sem os CPCs. Ou seja, é o lucro que a Lei 6.404 apuraria antes da Convergência Contábil Internacional. Certo? Então, conclusão. Vamos supor que o lucro societário esteja dando 100 mil. E que o lucro fiscal esteja dando 80 mil. Se a empresa distribuir 100 mil, está excedendo o limite da isenção em 20 mil. Se distribuiu 100 mil, 20 mil vai ter imposto de renda retido na fonte. Certo? Só que a aberração de tudo isso foi isso aqui, ó, a Instrução Normativa 1397 diz, ó, você vai ter que voltar lá para 2008 e saber qual foi o lucro que você distribuiu. Se distribuiu acima do lucro fiscal, vai ter que calcular o imposto na fonte e recolher agora com todos os acréscimos. Certo aí? E o PL?
Ora, juros sobre capital próprio não incide sobre PL? Aí o fisco diz, olha, juros sobre capital próprio é dedutível. Só que na nossa interpretação é dedutível sobre o PL fiscal, que seria o PL sem CPCs. O PL que a lei societária antiga apuraria. Isto retroagindo a 2008. Ou seja, se você calculou um juro sobre capital próprio acima do PL fiscal, o que excedeu é indedutível e terá que adicionar na base de cálculo da contribuição social imposto de renda da época, calcular a diferença da contribuição social e imposto de renda e recolher com todos os acréscimos. A aberração disso aí, que cria toda uma insegurança jurídica no país. Imagine, né? Isso aqui é coisa de grande empresa. Grande empresa, num país como o nosso, a grande maioria tem vinculação com investidores estrangeiros. Imagine o contador, agora aqui no final de 2013, né, informar a administração, dizendo a administração, entre em contato lá com os acionistas americanos, canadenses, japoneses, dizendo, ó, uma parte do lucro que vocês receberam vai ter que devolver, porque excedeu o que o governo está dizendo. Que absurdo, né? Então esse absurdo, essa aberração toda aí, fez um levante no país por parte de, né, pessoas ligadas, conselhos regionais de contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, sindicato dos contabilistas, grandes autores de contabilidade, né? E o presidente do Conselho Federal de Contabilidade teve que sentar com o procurador da Fazenda Nacional e falar, ó, tá vendo? Só falta o pessoal sair para a rua e fazer a passeata. Mas se vocês não mudarem isso aí, vão fazer isso. Né? Porque isso é uma aberração. Tudo bem que vocês querem tributar, mas, né, criar essa insegurança jurídica, entupir o judiciário de processo e mais processo, sendo que vocês vão perder. Né? E aí, então, o que acontece? O governo reviu isso. Né? Primeiro, baixou logo a Instrução Normativa 1422 e criou a nova ECF. Porque o 1397 também tinha criado o quê? ECF. Mas a ECF, então, ela foi melhorada aqui. Além disto, né, o que a classe contábil exigia? Falou, isso não pode ser por meio de uma instrução normativa. Vocês estão aumentando a carga tributária, isso vai gerar aí processo e mais processo. Tem que ser por meio de lei. Mas aí o governo optou por fazer isso por meio de medida provisória. Tudo bem. Aí a medida provisória veio lá, né, no dia 12 de 11 de 2013. Essa medida provisória, né, trouxe o seguinte, olha pessoal, né, estão dizendo que esse negócio de querer tributo passado, isso é inconstitucional. Né? Não vejo isso, mas tudo bem. Eu quero passar uma borracha aqui no passado. Né? Quero olhar só para frente. Mas a partir dessa data, ó, lembre-se da data da publicação, dia 12 de 11 de 2013. Quem distribuiu o lucro até essa data, eu passo uma borracha. Mas a partir do dia 13, quem distribuiu a partir do dia 13, eu quero o tributo que exceder sobre o lucro fiscal e IPL fiscal. Certo? Ainda assim, a classe contábil, né, reclamou que isso é um absurdo, tal, né? E mais ainda, a medida provisória 627 é a que se converteu na Lei 11.973, que é a nova lei tributária. Essa medida provisória estava dizendo o seguinte, ó, até o dia 11, eu passo uma borracha desde que você opte pela nova lei tributária já a partir de 2014. Apesar de que entra em vigor lá em 2015. Quer dizer, né, ele está dando uma anistia coercitiva. Porque, veja, a nova lei entra em vigor em 2015. Ele está dizendo, essa anistia só vai valer se você optar pela nova lei a partir de 2014. Né? Quer dizer, é uma opção, mais ou menos, a opção Ford, que eu até brinquei com vocês, né, que aquela história aqui lá no passado, né, a clientela exigia, porque só carro Ford preto e carro Ford branco. Será que não pode sair um carro Ford vermelho, azul e etc?
Aí o Henry Ford foi lá no New York Times, pegou lá 2 páginas e, né, colocou bem grande. A partir de agora, cliente Ford, vocês têm o direito de escolher a cor do carro Ford que quiser, desde que seja preta ou branca. Ou seja, o legislador está dizendo o quê? Que você vai ter a isenção, sim, desde que antecipe a vigência da aplicação da nova lei tributária. O que é um absurdo. Porque se você analisar, a medida provisória é lá do dia 11/12/2013, mas só se converteu em lei aqui em 2014. E se você pegar, né, o artigo 62 da Constituição Federal, o que acontece? Essa lei só pode entrar em vigor lá no exercício seguinte, certo? Então, o que acontece? O legislador não é burro, ele sabe de tudo isso. É que nós estamos num país da lei do se colar, colou. Né? Um grande secretário da Fazenda, né, lá do passado, né, não vou citar o nome dele necessariamente, mas ele disse o quê? Que eu era o secretário da Fazenda, da Receita Federal, né, e sabia que aquela lei era inconstitucional. Nós temos conhecimento suficiente, mas nós editávamos essa lei porque a gente sabe que quem vai para o judiciário não passa de 10%. Então, 90% é lucro. Né? Então, nós arrecadamos por meio da lei inconstitucional mesmo. Certo? Quer dizer, isso foi dito por um ex-secretário da Receita Federal. E ele não está mentindo. Quem acompanha a legislação tributária sabe que isso é verdade. Certo? Agora, um detalhe importante, uma lei dessa, se você é tributarista, fique atento, que você tem uma brechas e mais brechas aí para brigar judicialmente com o governo. Mesmo essa nova lei que foi aprovada, ela está cheia de inconstitucionalidade também. Mas isso é um estudo, né, profundo da lei. Mas, de qualquer forma, o que acontece? O que ficou? Né? A nova lei, na verdade, faz o seguinte, tá? Essas aberrações todas acabaram. A nova lei, tá? Ela passa uma borracha aqui em todo o passado aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó. A partir de 2015 entra em vigor a nova lei. Só tem o seguinte, eu não vou largar o osso. Lucro fiscal continua existindo. Você já está avisado, ó, eu estou aqui em 2014. Vai entrar em vigor lá em 2015. A partir de 2015, vai distribuir lucro. O lucro isento é o lucro fiscal. O que você distribuir acima vai ter que reter imposto. Entendido aí? O PL que incide juros sobre capital próprio dedutível é o PL fiscal. Se o PL fiscal é 1 milhão e o PL societário está dando 5 milhões, se você calcular juros sobre capital próprio sobre 5 milhões, o que incidiu sobre 4 milhões é indedutível. Vai ter que ir lá no LALUI, na base de contribuição social, e adicionar. Então, isso foi mantido em definitivo, em vigor a partir de 2015. Tá ok? Agora, pode a empresa, né, por opção, começar a aplicar a nova lei tributária a partir de 2014? Pode. Essa opção deve ser feita na apresentação da DCTF, né, Declaração de Crédito e Débito Tributário Fiscal, né, que do mês de competência, maio de 2014, que tem um prazo de entrega prorrogado para o dia 8/8/2014. Então, nesta oportunidade, na entrega da DCTF, da competência maio, é que o contribuinte vai fazer, né, pode fazer a opção de aplicar a nova lei tributária a partir de 2014. Certo aí? Bom, em termos de recomendação, via de regra, não é nada interessante você antecipar. Se você tem um prazo, né, a partir de 2015, que aplique a partir de 2015. Né, mesmo porque é um prazo para implantar a nova contabilidade, porque a partir de 2015 não será mais perdoado quem não tem contabilidade internacional. Está sujeito ao quê? Arbitramento tributário, certo? Mas cálculo matemático é cálculo matemático. Né? O bom consultor contábil de uma empresa deve avaliar se vale mesmo a pena ou não. Só vai valer a pena se a carga tributária realmente for reduzir no ano de 2014 com essa opção. Coisa muito difícil de acontecer. Certo aí? Mas, né, são regras que existem
que vocês, estudantes, têm que saber. A lei, né, a nova lei tributária 12.973 entra em vigor em definitivo a partir de 1º de janeiro de 2015 e ele não largou dois ossos. Quais são? Isenção a distribuição de lucro é isenta até o lucro fiscal. O que é o lucro fiscal? É o lucro sem norma CPC. Ou seja, aquele mesmo lucro que a Lei 6.404 de 76 apuraria até 2007. Certo aí? E juros sobre capital próprio ainda é dedutível, desde que esteja limitado também ao PL fiscal e não PL societário atual. É o PL societário antigo. Né? Então, cuidado com o termo. Termo fiscal dá a impressão que é o que foi apurado lá no LALU e não é nada disso. Lucro fiscal é lucro societário sem CPC. PL fiscal é PL societário sem CPC. Ou seja, aquilo que você aprendeu a fazer lá no FConte, que é neutralizar as novas receitas e despesas, elas terão que ser feitas, tá certo? Para calcular o lucro fiscal e o PL fiscal. Um detalhe importante para finalizar. Esse lucro fiscal e PL fiscal, que eu apuro aqui em 2015, PL fiscal, por exemplo, é o PL fiscal sem CPC aqui em 2015, apurado desde 2008. É como se nunca tivesse existido CPC no país. Isso não é fácil de apurar. Certo aí? Olha só. Da mesma forma, né, o lucro fiscal já é mais fácil. Você vai pegar o lucro do exercício e excluir os CPCs, não é assim? Tá? Mas o que ele exige aqui é que o fiscal é como se nunca existisse CPC na contabilidade brasileira. Então, você vai ter que encontrar procedimento de excluir. Tá? O próprio governo não está sabendo ainda. Por quê? Porque SF, que já foi instituída, não é isso? Ela ainda está só no arcabouço. Né? Os aplicativos ainda não foram desenvolvidos. Por quê? Que os servidores do governo, que vai assessorar isso aí, eles ainda estão estudando como é que se faz todo esse procedimento. Tá ok? Nas empresas, a orientação. Não perca tempo, nós já estamos em meados de 2014. O que você vai ter que fazer? Use planilha Excel e vai fazendo uma contabilidade paralela para você controlar tudo isso. Se deixar para a última hora, você vai ter problema. Já está tarde, já tinha que estar fazendo desde janeiro. Entendido aí? Pois não. Isso, né? Então, pessoal, né, aquilo que a gente vem, porque vocês estão acompanhando, esse curso é longo, vocês vêm acompanhando todo o processo e eu venho trazendo notícia para vocês, não é isso? Agora, a notícia definitiva é que tudo isso aqui, ó, que era aberração, acabou. Tá ok? O que está valendo é daqui para diante, tá? A lei entra em vigor a partir de 2015, a empresa faz a opção, se quiser, em antecipar, não tem nada obrigando mais, e só não largou dois ossos. Quais são? Lucro fiscal, PL fiscal. Tá? Fora isso, é fazer o quê? Pegar a contabilidade societária, que é mandado para o SPED, não é isso? E levar para o LALU, fazer os ajustes para calcular imposto de renda, levar para o LACIX, fazer os ajustes para calcular contribuição social, e lembrando que o LALU, LACIX e a IPJ são simplesmente o quê? Aplicativos dentro do grande livro ECF. Entendido aí? Então a empresa não fica mais mandando, né, declaração de imposto de renda. Não, vai mandar só o ECF, que nele tem um bloco sobre a declaração do imposto de renda lá dentro. Você tem razão, olha, quem está sendo beneficiado é quem não fez a contabilidade internacional até agora. Porque quem fez a contabilidade internacional vai ter um trabalhão. Isso. Quem não fez não tem nenhum problema. Agora, está obrigado a implantar agora. Tá bom? Encerrado, tá? A aula está encerrada, pessoal. Vai com Deus. Bom fim de semana.